Olá pessoal, bom, estamos aí com o meu canal do YouTube, né? Toda quarta, 8 da noite, todo domingo, ou todo sábado, 8 da noite, um filme, a gente comenta um filme, um aspecto do cinema para você. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta que me fazem sempre, que é uma pergunta muito frequente, que é a seguinte: o que é um bom filme? Essa pergunta, ela, na verdade, ela não tem resposta. O que é um bom filme? Difícil, não é? Porque o que é um bom filme para mim não é para você. Gosto se discute, mas também gosto se respeita. Então a gente tem uma questão aí que é difícil. Mas a gente vai conversar agora aqui, porque é o seguinte, o cinema, ele criou desde cedo. O cinema tem os 4 domínios, né? O cinema ficcional clássico, que conta histórias, que é o que a gente está bem acostumado. O cinema documentário, que é uma recriação poética da realidade, que é o segundo domínio. Terceiro domínio, o cinema experimental, que é muito ligado aos artistas que tomaram conta da câmera logo no início. Então isso se experimenta. E tem o cine-ensaio, que é um cinema que seria uma arte do pensamento com imagens. Então, quando você pergunta o que é um bom filme, tem muita coisa em jogo, mas a primeira coisa é que nasceu lá no início do cinema, os psicólogos e a própria psicanálise criaram a ideia que nós nos identificamos, não é? O conceito de identificação. E o cinema, principalmente do primeiro domínio, que é o que conta histórias, as séries de TV, os filmes, as telenovelas, eles têm mecanismos muito fortes de nos atrair, de nos colocar dentro da ação, dentro da intriga, dentro da trama e dentro da história, não é? E a gente entra e aí a gente chora, a gente ri. Então tem uma carga de sentimento, de emoção muito grande no cinema de uma maneira geral, como toda obra estética. Sua experiência com a obra estética é uma experiência da sensação, do sentimento. Mas, a partir daí, dessa ideia de identificação, de projeção, tem muitas nuances. Por exemplo, tem aquela ideia do crime por procuração no cinema. Crime por procuração é que você vai ver um filme, um suspense, e os filmes de Hitchcock, por exemplo, e alguém mata alguém. E você se sente estranho em ter gostado de ver uma pessoa matando a outra. Ou num filme de terror, ou num drama, não é? Isso é muito comum. Então, o crime por procuração, quando você se sente sentindo prazer com o crime, é também uma das facetas do sentimento em relação ao cinema, ao filme. E por que a gente sente prazer vendo o bem, mas a gente sente prazer também vendo o mal? Isso lá no início, o cinema teve uma grande ajuda da psicanálise para ir contornando a ideia de que a nossa relação com as histórias que são contadas com imagem e movimento, elas mobilizam psicologicamente, psiquicamente a gente como um todo, e o que tem em nós, e o que o cinema mexe com o que está dentro de nós, isso vem à tona. E então, quando você vê um crime por procuração, é uma ideia de que o cinema cumpre aí, de forma estranha, mas cumpre ele cumpre uma obrigação social. Ele é um regulador social. Quando você vê o crime, você se sente bem, sente prazer. Os meninos com os games. Isso não quer dizer que você quer cometer o crime, mas você sente prazer. E sentindo prazer, você faz uma catarse. Isso é uma questão muito estudada no cinema, nos games também. Por que a rapaziada aí, os adolescentes, gostam de praticar violência nos games? Então, o cinema, ele vai de sentir prazer com a violência a sentir prazer com os filmes românticos, não é? E também com filmes de fundo histórico, e aí vários e vários tipos de filme. Mas o fato é que a pergunta volta: mas o que é um bom filme?
Um bom filme é aquele que provoca indagações. Essa é a grande história. Aquele que provoca perguntas. Não é? Eu sempre digo que um filme que está na minha cabeça até hoje, que é um filme de 1974, chamado O Fantasma da Liberdade, de um cineasta espanhol chamado Luis Buñuel, um dos clássicos do cinema. O Buñuel, ele tem um cinema, que a gente chama de cinema moderno, que ele não tem muita lógica. Não tem muita lógica, não é como o cinema ficcional clássico. Uma causa puxa uma consequência, assim por diante. No Buñuel não, é surreal, não é? É surreal, uma cena não tem nada a ver com a outra, mas por que aquele filme te prende? Por que aquele filme na cabeça de muita gente é um grande filme? Porque ele provoca indagações. E o grande filme, o bom filme, é aquele que não conclui. Por isso que os clássicos do cinema, geralmente, são filmes modernos, não são do ficcional clássico, de Hollywood, muitas das vezes, aqueles filmes que marcam a história do cinema, não é? Porque são filmes que não concluem. São filmes que te deixam com essas indagações o resto da vida. Talvez aí esteja a chave do que é um bom filme. É aquele que provoca perguntas, indagações. E a gente sabe que, no fundo, o mais importante é fazer perguntas, não é? Mais importante até do que ficar preocupado com as respostas. E esses filmes instigantes, aqueles que te deixam com uma pulga atrás da orelha, que fica na sua cabeça anos e anos, você se lembra sempre dele, que ele te marcou, esse é o bom filme para você. O outro lado é o do juiz estético, e aí eu vou voltar a falar desse assunto do juiz estético, mas o juiz estético é aquele também que nos ajuda a ter a mesma ideia. O bom filme é aquele que provoca indagações. Que quando você vai ver os filmes que sempre foram aqueles que caminharam na frente, inventivos, criativos, esses filmes geralmente são aqueles que provocam as grandes indagações. A gente lembra do Vento Levou, marcou muita gente, mas a gente lembra como uma memória coletiva. Mas a ideia de um bom filme é aquele que rumina em você, atrás até hoje de respostas para perguntas que você até hoje faz para o filme. Mesmo sem você vê-lo, ele está na sua cabeça como indagações. Esse poderia ser considerado um bom filme, não é? Que alia o sentimento com a experiência estética, a experiência com o belo, a experiência com o filme. Então, é isso. E eu vou continuar conversando sobre essas coisas. Meu canal no YouTube está aí, se você quiser fazer inscrição. E toda quarta, 8 da noite, todo sábado, eu estou por aqui. O canal é seu, tá? Um abraço.